Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã de quinta-feira. Manhã chuvosa, né, minha gente? Com chuva forte, com vento em alguns pontos. Em termos de precipitação, cerca de 40 milímetros, pelo menos nas últimas horas, na última noite aqui para São Carlos em especial, né, minha gente? O quadro Entrevista, nesta sua chuvosa quinta-feira, de temperatura na casa dos 19 para 20 graus. Neste momento, no oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez. A farmácia que tem dispondo de suplementos, uma linha completa também para produtos de cosméticos para você, mulher. Opções com muita qualidade e atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. Farmácia do Juarez é atendimento familiar. 37 anos de tradição por conta da Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez. E também para a Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. Oferece o Edifício Mônaco. Localização privilegiada. No melhor e mais completo edifício da cidade é o Edifício Mônaco, oferecendo luxo, conforto, amplos apartamentos. Gedex e Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista do Dia. A pauta de hoje, com o nosso convidado que já está por aqui, com a Cressol de Cunhataí. Atenção, Cunhataí. Ravanelli Chu, gerente da agência Cressol, nosso convidado aqui para falar sobre algumas pautas. Seja bem-vindo, Ravanelli, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia também a todos os ouvintes, em especial aos nossos cooperados da agência Cressol Cunhataí. Obrigado pela recepção, sempre fomos muito bem-vindos aqui. Agradeço pelo espaço também. Tudo bem. Bem, como uma cooperativa que muito voltado ao agronegócio, uma chuva dessa é sempre bem-vinda, né, Ravanelli? Sempre muito bem-vinda, né? A gente vem aí de algumas frustrações de safra, né? E que preocupa, né? A elevação dos preços das principais commodities, né? Então, quem ainda tem a safrinha e com certeza vem em boa hora essa chuva. Calma, tranquila, né? Exato. Claro, tem sempre aquele transtorno, às vezes isolado, né? Mas acaba sendo bem-vindo. Pelo período que a gente estava sem uma chuva um pouquinho mais moderada, é muito bem-vinda e boa notícia, mas ainda bem abaixo daquilo que precisamos. Né? Com certeza, precisa bastante Precisa ainda. de mais aí para reparar aí a nossa escassez hídrica ainda, né, minha gente? Bem, o Ravanelli está por aqui justamente para falar sobre alguns produtos da Cressol e daqui a pouquinho também dar um chamamento para a campanha, porque está chegando a parte final. Mas em relação aos produtos Cressol? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre aplicações financeiras, sobre poupança, né? Hoje a cooperativa Cressol, ela trabalha em dois viés. Ela trabalha com poupança e também aplicações financeiras LDC. Certo. O que confunde muito a cabeça, né, das pessoas, né? Vamos explicar então. Há uma grande diferença entre poupança, né, que é muito conhecido, né? Fala-se direto em poupança e sempre se falou em poupança, né? Mas hoje a Cressol, ela trabalha, além de poupança, ela trabalha com aplicações financeiras em LDC, renda fixa, né? E as pessoas se perguntam qual a diferença, como que funciona, né? Então, a poupança hoje, vamos trabalhar com o cenário atual, né? Onde a Selic estiver acima de 8%, 8,5% ao ano, né? Os rendimentos da poupança, ela vai ficar em 0,6 mais TR, né? Hoje TR está zerado, então fica em 0,5%. E as aplicações financeiras em LDC, elas vão acompanhar a taxa Selic. Então, quando se há um aumento de taxa Selic, há também um aumento nos rendimentos das aplicações financeiras. E ao contrário, acontece a mesma coisa. Quando há um declínio na taxa Selic, né, há também nos rendimentos, né? Então, o cenário que a gente está vivendo agora é um cenário de alta da taxa Selic. Exato, né? que teve aumento aí que repercute já nisso daí, já na poupança então, Isso, né? Já especificamente na poupança. Se tivesse abaixo de 8,5, daí teria um índice diferente ali? Acompanha a inflação daí. Acompanha a inflação, Isso. daí é outro índice daí, Isso né? aí. O aumento da taxa Selic, mas tem outros reflexos também, economicamente falando, né? Qual que é a estratégia, né? Quando se há um consumo muito excessivo, né? De bens, enfim, de produtos, há também um aumento na inflação. E aí, para poder controlar esse consumo excessivo, aumenta-se a taxa Selic, né? Então, ela vem justamente para controlar um pouco da inflação, que está elevada no momento, né? Então, já era um cenário do ano passado, porque justamente de 2020 até 2022 aumentou 8 pontos percentuais a taxa Selic, né? Então, lá em março de 2020, a gente estava com 3,75 de taxa Selic.
E hoje a gente está em 11,75, né? Então, para controlar esse consumo excessivo, aumenta-se a taxa Selic, né? O que reflete também nas taxas de juro, né? Então, como quem aplica, quem guarda, quem poupa dinheiro tem um rendimento maior nesse cenário, para quem toma crédito, também vai ter uma taxa de juro um pouquinho mais elevada para tomar esse crédito, justamente para poder controlar o consumo. De você tomar um crédito para poder comprar um veículo, construir, então imóveis, adquirir, né? Então justamente com esse viés de poder controlar. Tem uma meta de inflação para o ano e aí lá o Copom se reúne a cada 40 dias para definir uma taxa e aí eles avaliam se agora a gente vai reduzir, se vamos manter, se vamos aumentar e aí olha o cenário econômico atual, né? Então, toda segunda-feira, o Focus, que é o que divulga, né, que os estudos, né, do Banco Central, ele dá uma projeção de renda, de rendimento, de expectativa para o ano, até dezembro, né, e também para o próximo ano. Então, o último relatório que teve nessa segunda-feira dessa semana, ele coloca que para 2022 o fechamento de 13% da Selic, né, e para 2023 9%, né. Já uma diferença ali. Isso, então são cenários. Mas pode ser que na próxima reunião já mude e na outra que acontecer, né, mude novamente, né. Então, e nessa história entram os especuladores, né, com essas variações aí, né? E daí o mercado reage automaticamente. Então acaba sendo um círculo, né? É um ciclo, né? Um círculo, o dinheiro ele tem o ciclo dele. Quando ele não está lá na aplicação, ele está adquirindo um imóvel, ele está comprando, está gerando riqueza para outro, e essa pessoa, enfim, vai guardar ou vai adquirir outro bem, e é assim que vai formando dinheiro, né? Mas para quem é aplicador financeiro, vê um cenário hoje muito propício, né? Porque havia-se muitas queixas, né, que não tinha rentabilidade, né? Então o pessoal às vezes acabava tirando valor para poder adquirir um bem, para poder realizar um sonho, enfim. Então a gente volta aí esse cenário aí de estar guardando um pouco mais, né? Justamente por prevenção, por rendimento também, né? Tá aí, então. Falando um pouquinho das aplicações. Mas tem mais, não fica por aí, né? Tem mais. Isso, Tem então... a diferença, mas tem outros produtos. Isso. A cooperativa em si, a gente trabalha também... Inclusive, falando agora um pouquinho das assembleias, né? Nós tivemos os ciclos das pré-assembleias e agora no dia 9 a gente vai ter a AGO, né? E estamos levando para a AGO, né, um formato de distribuição de sobras do resultado do exercício pautado em aplicações financeiras. Então, qual que é a ideia? O cooperado, né, a proposta que está sendo levada, o cooperado que tiver aplicações financeiras, né, no ano de 2021 com a cooperativa, né, então é feito o cálculo médio que ele teve, enfim, ele vai ter uma rentabilidade sobre aquele valor. Então, quanto mais valor você tiver, mais a sua distribuição de sobras, né, mais você vai ter. E também o período que se aplica esse valor, né? Então, a gente tem lá aplicações de 30 dias, de 60 dias, né? Até 725, 4 anos, enfim, tem os produtos da cooperativa, né? Então, aquele cooperado que tiver uma aplicação acima de 365 dias, ele vai ganhar 6 remunerações a mais. Então, ele ganhou as 12 do ano e ele vai ganhar mais 6 remunerações, baseado no valor que ele teve aplicado com a cooperativa. E quem teve inferior a 365 dias vai ter 2 remunerações a mais. Então, ele vai ter os 12 meses da rentabilidade da aplicação dele, mais 6 remunerações, caso for acima de 365 dias, e menos do que isso, então, 2 remunerações a mais. Então, para quem é aplicador, para quem pensa em rendimentos, né? Então, além de você estar tendo o teu rendimento dentro da cooperativa, nos teus produtos, você vai ter lá o teu percentual a mais na distribuição de sobras do exercício da cooperativa, né? São algumas das vantagens, então. Isso. E falando também um pouquinho sobre o capital, né? O capital social hoje que cada cooperado tem quando ele passa a ser sócio da cooperativa, né? Ele também é remunerado através de juros, então todo final de ano, aí no mês de dezembro, então o cooperado recebe os juros ao capital. Há muito que, ainda que se fala sobre capital social, né? Novamente, às vezes o cooperado se questiona, né? Mas o que dá resistência, o que dá solidez, o que forma a cooperativa é o capital social, né? É a parte que cada um dos sócios tem dentro da cooperativa. O capital social é do sócio, não é da cooperativa. Quando ele passa a ser sócio, ele contribui com o capital, né? E ele vai
conforme ele vai movimentando, ele vai acrescentando o seu capital e vai fortalecendo a cooperativa, né? Automaticamente. E isso é uma forma de investimento também, para lá no futuro utilizar como uma forma de previdência, né? Também. Acaba sendo um guardado aí, né? Isso. E que acaba também reforçando ainda a própria cooperativa também, né? 7h43, estamos ouvindo aqui o gerente da agência Cressol de Cunhataí, Ravanelli Chu, falando aqui sobre alguns produtos Cressol, né, minha gente, que nós temos. Aliás, ele puxou o assunto assembleias, nós tivemos aí a cada as unidades sendo realizadas de forma individual. Além de Cunhataí, Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, e agora no dia 9, então, nós teremos que daí, acho que é em Xaxim, né? Isso, a AGO, ela é em Xaxim, ela vai ser de forma digital, né? Todas as pré-assembleias também foram de forma digital. Teve toda uma produção, teve toda uma estrutura ali formada. Isso, né? nós tivemos o centro, a transmissão ocorreu através da sede administrativa, né? Então, a exemplo da minha, estava eu, o superintendente da cooperativa Wagner e o presidente, né, o senhor Gilmar. E a gente fez em formato de conversa, né, trazendo um pouco do cenário agência, um pouco do cenário cooperativa, e, enfim, agora no dia 9, então a gente tem então a AGO, também vai ser de forma digital, e aí vai estar sendo levada essa proposta de distribuição, e também, né, acontece naquele dia o sorteio da nossa campanha de prêmios, vem junto aqui da Sorte, da Cressol. A gente já contemplou, então, são 7 motos. A última moto, a 8ª moto, então, o sorteio aconteceu ontem, dia 23. E aí, agora, a princípio, hoje, amanhã, então, já está saindo o resultado e esperamos que venha para Cunhataí. Pois é, porque nós tivemos aqui na região próxima, acho que Caxambu, né? Caxambu do Sul recebeu a primeira moto, né? E aí depois Águas de Chapecó também recebeu uma. Falta Cunhataí. A gente tá na expectativa aí. Mas se não vinha a moto, depois vem tem a caminhonete, né? Caminhonete, de repente então fica por último. Temos uma moto, então ainda que não saiu o resultado do ganhador, e ainda temos a caminhonete, né? Exato. Explicando um pouquinho da campanha, ela acontece desde o ano passado, então as cooperados, enfim, sócios que aplicassem valores a R$300, então a cada R$300 gerava um número da sorte, né? Então, colocava lá R$3.000, eram 10 números da sorte para poder estar concorrendo, então, essas 8 motos e também uma caminhonete S10. Então tá aí, começou lá no ano passado ainda, a gente veio acompanhando, inclusive tivemos aqui com o próprio Ravanelli, com o Ricardo aqui de Águas de Chapecó e com a Adriane, que é lá de Caxambu do Sul, que estiveram aqui juntamente com a assessoria, inclusive, da própria Cressol, quando da divulgação desta campanha que iniciou lá no ano passado. E já acompanhamos a entrega, logicamente, né, aqui em Águas de Chapecó, e é um formato surpresa, né, que é realizado pela Cressol, porque o ganhador ele fica sabendo na hora que é ele o contemplado, que é ele o cooperado que foi contemplado naquele respectivo sorteio. Assim vai ser nesse próximo. Já saiu ontem aí o sorteio, mas o ganhador nem o Ravanelli sabe quem é. É isso aí. Bem, e falando um pouquinho também novamente das nossas aplicações, né, então trazendo essas vantagens de ter a remuneração em cota capital, né, na distribuição das sobras, de ter um rendimento um pouquinho maior, né? Falando agora de rendimento em si mesmo, né? A Selic, ela vai também interferir no CDI, né? Que é o formato de rendimento das aplicações financeiras, né? Então, hoje o cenário atual que a gente se encontra é que quando você tem uma aplicação em 100% do CDI, que a gente chama, que é o rendimento 100% do CDI, ele vai te render 0,92 ao mês, né? Esse é o rendimento. Então, o pessoal falava, mas não rende nem mais 1%. Tá quase. Tá quase, né? Mas, assim, são cenários, né? Quando a gente se encontra aí com um consumo muito aquecido, né? Que há muita compra e inflação, né? Eu não vivi isso, mas o pessoal falava que de manhã era um preço na prateleira, de tarde era outro, de tão elevado que estava a inflação, né? A gente não vê isso hoje, mas de uma semana para outra a gente já vê. Já consegue ver, sim. Então, para poder controlar essa inflação, né, aumenta-se a taxa Selic, né? Então. E a gente viveu cenários onde estava em 2%, né? E o rendimento era 0,13, 0,14 ao mês, né? Então, agora os rendimentos novamente tá bom. E a gente quer convidar o público, né? Tanto quem está dentro da cooperativa hoje, como quem está lá fora também, que ainda não é sócio, para que se tenha um valor, né? Que dê acesso para nós estar negociando, conversando, ou que venha até na cooperativa, ou solicite uma visita, né? Quando a gente fala um pouquinho de valor, enfim, que
o pessoal quer um pouquinho mais de privacidade, então a gente se dispõe a ir visitar, levar uma proposta de rendimento, né? Falar sobre aplicações, que é importante, né? Eu acho que hoje vai bem mais além de você, tem um valor que ele está guardado lá por precaução, mas que também faça valorizar esse valor, né? Então, quem ainda não é sócio da cooperativa e tem interesse de estar participando da campanha, ainda é tempo de gerar os cupons, participar do sorteio. Então, a gente quer levar novamente esse 2022 aí, lá no final do ano, uma proposta de distribuição de sobras baseado nesse aplicador, nesse cara que confiou o dinheiro à nossa cooperativa, né? Então, trazendo vantagens e rentabilidade para o cooperado. Mais um produto aí da Cressol. E o pessoal pode chegar lá, porque o horário é aquele de banco mesmo, né? Só que é cedo, né? A gente inicia às 9 e vai até às 3 da tarde, né? Exato. Sem fechar o meio-dia. E vai direto lá, então. O pessoal pode procurar lá a Cressol. E, aliás, como é que tá lá em termos de cooperados e associados lá, Nelly? Estamos contentes. Esses 2 primeiros meses aí a gente já teve um resultado bom, assim. O ano passado também fechamos um resultado assim, considerável, né? Em outubro do ano passado a gente adentrou uma nova colaboradora, né? Então hoje a gente está em 5 para poder justamente atender o cooperado, né? Então são eu e mais 4 pessoas, né? Enfim, a gente trabalha com todos os produtos, né? A gente atende público agro, atende empresa, exato, enfim, é cooperativa completa. Exato, né? Eu falei no início que era voltado ao agronegócio em função da chuva e tudo mais, mas é que a cooperativa ela se tornou com todos os produtos que se tem hoje em dia numa rede de banco, né? No caso, Isso, né? Então, a gente atende mais variado público aí, estamos bem contentes, temos uma perspectiva bem boa de fechamento novamente esse ano, né? Planos, enfim, ontem trabalhamos com a parte mais social de relacionamento, estamos levando novamente o programa Um Olhar para o Futuro para as escolas municipal e estadual, né? A gente teve que já meio que o sim ontem, né, das diretoras, enfim, possivelmente que hoje, mais tardar amanhã, se confirme, a gente vai estar, então, trabalhando aí com 30 crianças, né, tanto da rede municipal como estadual, falando sobre dinheiro, falando sobre cooperativismo, né? Estamos planejando aí também um outro projeto que, enfim, se der certo, eu vou trazer aqui para estar divulgando, né? E junto às escolas daí, no Isso, caso, né? junto às escolas e também o público em geral, que a gente está pensando para os jovens, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está lá, né, contribuindo com a questão econômica, a gente também se preocupa com o lado social, o relacionamento, que a gente preza bastante aí. Certo. E a educação financeira, hoje é muito falado, Ravanelli, a educação financeira, esse contato que muitas vezes assim é soado como tabu às vezes falar, né? Muito. E muitas vezes talvez seja o que esteja faltando para uma geração. Né? Falta. A educação financeira, essas duas palavrinhas deveria hoje está mais presente no currículo escolar porque se fala mais também. Mas acho que deveria ter sido antes. Só quem, né, é um pouco das gerações mais antigas sabe que quando você queria saber como que estava a situação financeira de uma família, você era, não, eu decido, eu sei, né, os pais normalmente, né. Então falar sobre dinheiro não era bom. Criou-se isso na cabeça das pessoas e dos jovens, né. E, enfim, que dinheiro, né, falar da atividade, né, vamos supor, atividade econômica. O pai sempre fala, mas o preço não tá bom, mas o preço não tá bom, o preço não tá bom. Quando esse jovem chegar na hora dele, tem que assumir, ele vai falar, mas a vida inteira você falou que não tava bom. E por que eu vou querer esse negócio, né? Então, na mentalidade dele, é que o negócio não tá bom, né? Então, quando em casa há uma conversação diferente sobre educação financeira, quando não se tem medo de falar sobre dinheiro, falar sobre rendimento, de falar sobre custo de produção, de falar sobre, deu errado, tentei aqui, deu errado, deu prejuízo, né? Mas a gente vai acertar aqui, falar sobre isso, acho que vai começar a ter uma diferença, né? A gente sente, sim, as crianças, hoje elas já são, né? Esse projeto que a gente tem, ele acontece com o 4º e com o 5º ano, né? Então, sai de tudo lá, né? Certo. E a gente explica um pouco sobre vantagens, desvantagens, necessidade, desejo, que, por exemplo, assim, eu tenho vontade de comprar algo, mas realmente é necessário você comprar isso, né? Planejamento. Então, ainda a gente conversava ontem com a diretora, ela disse, o meu filho fez. Ele tá fazendo os planejamentos, só ele não tá economizando pros planos que ele tá fazendo. Eu acho que tem que voltar e fazer de novo, né? Tá faltando uma parte, né? Isso. Tá faltando uma parte. O planejamento tá tendo, só não tá tendo aí a regra a ser cumprida em relação aí ao recurso, né?
Que é uma regra importante. O que retorna o que a gente está falando, tanto na tomada de crédito para quem, por exemplo, não tem perfil investidor, ele precisa saber sobre taxa Selic, para saber, às vezes, se é o momento certo dele tomar um crédito ou não, né? Saber como que vai ser a parcela, como que vai ser o crédito. E do mesmo lado, para quem tem o perfil investidor, que é poupador, qual o rendimento que ele vai ter, como que funciona, né? Então, hoje a gente tem os tomadores de créditos, tem quem é mais poupador, tem vários perfis. Então, a gente, quando fala de dinheiro, fala sobre tomar crédito, sobre comprar dinheiro. Então, é o que você comentou antes desse ciclo, né? Para que eu possa emprestar, eu preciso captar também. Só que outra frasezinha tabu e o pessoal não dá a atenção necessária é quando se tem a manchete que o Copom definiu nova taxa Selic. O pessoal, a comunidade em si não se atém a isso. Talvez sabendo como é o funcionamento, e aí a gente explicou agora há pouco, o que significa essa alta. E por quê? Por que disso? Aquecimento do mercado. Tá. E por que está assim? Por que se faz assim? E se está assim, o que vai refletir? As pessoas não se atenham a essa informação. E assim... A não ser que seja aquele bem poupador mesmo, que já está integrado, ou aquele que é mais de investir, né? E além por exemplo, de sermos agência, sermos colaboradores, a gente também é um consultor. Quando vem para nós, a gente... E está à disposição. Eu vim aqui só conversar contigo para entender um pouco mais de cenário econômico, tentar entender o porquê disso, né? Inclusive nas nossas mídias sociais, tanto principalmente hoje Instagram, Facebook, sim, a gente dispara, e já dispara o que isso interfere, né? Por que isso acontece, né? Então hoje, por exemplo, a gente vive a guerra, né? Indiretamente ou talvez diretamente, efeitos terão. Hoje ou daqui a um mês, né? Então é algo que acontece no mundo, porém aqui no nosso mundinho ele vai interferir também, né? Ele acaba refletindo. Acaba refletindo. Acaba refletindo de alguma forma, economicamente falando. Aí por isso que é importante saber e falar sobre esse assunto aí que é a educação financeira. Eu vejo que de um tempo para cá as pessoas têm falado mais e têm perguntado mais. Eles têm muito mais interesse. Porque, assim, o que a gente via, tá rendendo tanto. E as pessoas elas começaram, quanto tá rendendo, por que tá rendendo isso? Já melhorou o cenário? Então, quando tu começa a falar Selic, a pessoa quando tem lá, apareceu, eles querem, agora a Selic aumentou. Porque o próprio produtor rural hoje, né, quando ele tem uma empresa nas mãos, quando ele vê lá que o preço do adubo estourou ou que a semente... É o porquê disso, o que aconteceu, né? Então, automaticamente, ali também tem um pouquinho de taxa de juros, tem um pouquinho desse índice, né? Que é a taxa básica de juros hoje do Brasil. Ela baseia todos os mercados, né? Todos os mercados, porque tomar empréstimo, você vai investir ou você vai guardar, você tem aí tudo com base aí na taxa Selic, né? E quando esse cenário, né, que está em alta agora, a gente recebe também muitos aplicadores na Bolsa Brasileira estrangeiros, né? E aí... porque tá favorável ao investimento, né? Porque isso aí. Tá lá em cima, né? Então aí acontece no outro viés também, um pouco disso, a baixa do dólar, né? Automaticamente. Porque o mercado tem mostrado que o Brasil tem sido o destino dos investidores atualmente, a Bolsa de São Paulo, ao contrário das demais. Aí a gente pega as principais bolsas aí dos Estados Unidos, Nasdaq, tem a de Frankfurt também, que é bastante, e aquelas asiáticas lá que também, todas elas negativas. Acho que exceção ali, eu vi uma da Inglaterra ali que era positiva. Tem rendimento negativo, né? E aqui no Brasil, e o dólar batendo abaixo dos R$5. Dos R$5. A gente faz o Jornal do Meio-Dia todos os dias com o levantamento já na hora, assim, no momento. Todos os dias, desde terça, hoje vamos para quinta, foi na terça e na quarta-feira, abaixo dos R$5, né? Coisa que estava lá em 5,55, cheguei a anunciar. Isso aí. Né? Então tem interferência direta, né? Quando a gente acha que não tem, mas tem, né? Exato. Então quando um preço lá de um adubo, alguma coisa elevou, né? Que a gente escuta muito, né? Ureia, enfim, hoje nós temos, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui a informação, deve até estar no site da Tropical FM, em relação à suinocultura, com a dificuldade dos custos de produção, justamente pelos insumos. Né? Mas a alta do grão, né?
os preços Sim. do grão, que já são commodities também, né? Isso aí. Então são informações. Gangorras de mercado, Ravanelli. Hoje vivemos um cenário. Quem sabe eu venho mês que vem aí. Exatamente. Mas assim, ó, como o Ravanelli falou, a gente aqui pautou os produtos da Cressol especificamente, mas um dado importante que ele mencionou aqui, que ele é consultor também, acaba sendo Com também, né? certeza. Ou seja, pode visitar a agência justamente para uma troca de informações e captar aí orientações em relação à aplicação ou até mesmo para aí o destino do seu dinheiro, por exemplo, né? Não é assim nesse sentido? Isso, porque quando a pessoa vem lá, enfim, pretende trazer um dinheiro para nós, a gente conversa, ó, qual é o prazo? Tem pretensão de utilizar? Não tem, né? Porque o prazo também interfere muito no rendimento, né? Quanto maior o prazo, mais o rendimento, né? Então a gente consegue negociar, consegue entender a necessidade do cooperado, demandas, entradas de novos valores. Então a gente também, até para uma tomada de crédito, né? Quando a real necessidade ou enfim a finalidade, né? Até que ponto, enfim, a gente está à disposição, né? E hoje justamente falando sobre aplicações financeiras, ainda há tempo de participar da campanha. Esperamos aí que pessoas entrem em contato, nos comuniquem. A gente quer poder participar da vida econômica de cada um. Ainda dá tempo, hein, minha gente? Porque tem uma caminhoneta lá que vai ser sorteada no dia 9 de abril e você pode ser o contemplado. O pessoal que ainda não participou, tem aquela movimentação, né? Tem a cada R$300 cupom, aplicado, né? isso gera um cupom. Gera um cupom que você concorre. E se você tá com a sorte, com um número ali, você... É suficiente. Ravanelli, obrigado! Imagina, eu que agradeço. Agradeço aí o espaço também. Informação aí a título de ação interna da cooperativa, né? Estamos com a ação solidária da Páscoa, que é de arrecadação então de doces, enfim, para doação de famílias carentes do município. Já estamos com o ponto de coleta na agência. Lá mesmo. É isso mesmo, começou agora no dia 21 e aí vai até no início do mês de abril aí. Aí, então, para quem estiver vindo na agência durante essa semana que traga, então, a gente pede a colaboração, né? Uma caixinha de bombom, enfim, para a gente estar reunindo aí esses doces, tá levando aí para as famílias. Acaba ajudando bastante gente aí, minha gente. Daí mais uma ação social aí voltado à Cressol. 8 horas. Obrigado, Ravanelli. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade. Quem quiser acompanhar a conversa com o Ravanelli, e que aqui foi muito importante, porque falou-se em economia, que é um tabu, e a economia financeira aqui nessa parte final, inclusive, né? Nós pautamos, vai estar no nosso site em áudio e vídeo lá para você poder acompanhar. Além de trechos lá no Jornal do Meio-Dia que a gente vai estar destacando também, tá certo? Quadro Entrevista fica por aqui. Volta amanhã no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, a farmácia que tem para você muitos produtos e atendimento familiar. GDEX, construtora e incorporadora metalúrgica Cardoso. A seguir vem aí o comando geral. A gente vai para a foto agora e voltaremos amanhã. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.